Ele tinha visto planetas se desintegrarem e estrelas se acenderem. Ele havia percorrido os discos de acreção, incandescentes de buracos negros supermassivos, e dançado através da luz fantasmagórica dos jatos de quasares que destroem galáxias. Ele havia atravessado abismos insondáveis de anos-luz de comprimento de um nada quase perfeito, e do ponto de vista solitário do espaço intergaláctico, ele havia capturado um brilho fraco e desviado para o vermelho da própria borda do universo observável. E agora, após uma jornada de mais de 4 bilhões de anos, uma jornada tão longa que cadeias de montanhas inteiras haviam se erguido e caído de volta em seu mundo natal, a sonda finalmente havia retornado. Era um lar que mal reconhecia. O Sol, a gentil estrela amarela de seu nascimento, havia inchado em uma gigante vermelha grotesca e violenta suas camadas externas, se estendendo para consumir os mundos internos. Mercúrio e Vênus haviam desaparecido vaporizados eras atrás. A Terra, ou o que restava dela, sobrevivia apenas como um pedaço esfarrapado e queimado de ferro e níquel, seus oceanos fervidos, sua atmosfera arrancada orbitando perigosamente perto da superfície turbulenta da estrela, moribunda. A humanidade, ou o que restava dela, havia fugido. Um remanescente frágil mal chegando a 100 milhões no total, havia encontrado um santuário final e precário em Europa, a pequena e gelada lua de Júpiter. O calor do sol vermelho e inchado havia derretido sua espessa casca de gelo, há muito tempo transformando o mundo antes congelado em um oceano global de água líquida, um único e precioso bote salva-vidas em um sistema solar moribundo. A sonda que retornava levou vários minutos para decifrar o estranho e evoluído dialeto dos sinais de rádio que estavam sendo transmitidos deste novo lar, um mundo aquático. Mas à medida que os protocolos de tradução entraram em ação, a mensagem ficou clara. Os humanos remanescentes estavam agitados com uma mistura de curiosidade desesperada e uma esperança fraca e vacilante. Eles se lembravam da sonda. A história de seu lançamento, um ato final e audacioso de uma civilização há muito desaparecida, havia sido milagrosamente preservada, transmitida através das inúmeras gerações como um mito fundador, uma história de uma época em que seus ancestrais ousaram alcançar as estrelas. Eles contaram à sonda sua própria e triste história. Eles haviam tentado repetidas vezes seguir seus passos, espalhar-se pela galáxia. Mas toda tentativa de uma colônia interestelar havia falhado. Eles podiam enviar suas máquinas, suas sondas, não tripuladas para o grande vazio entre as estrelas. Mas toda vez que tentavam a travessia, eles mesmos, seus próprios corpos frágeis e biológicos, os haviam falhado, sucumbindo aos estragos da radiação cósmica, do isolamento de longo prazo, do peso psicológico esmagador da escuridão interestelar. Até onde sabiam, eles eram tudo o que restava da humanidade. E o sol vermelho pulsante e raivoso no coração de seu sistema solar era um lembrete constante e gritante de que seu tempo também estava se esgotando. Mas eles também conheciam a história da criação da sonda, de uma época em que seus ancestrais haviam construído uma frota de naves interestelares equipadas com inteligências artificiais tão aguçadas e afiadas quanto qualquer cérebro biológico, e as haviam enviado para a galáxia e para o grande e escuro além. Essas sondas, a última e melhor esperança de uma espécie moribunda, haviam recebido uma única e monumental tarefa: ver tudo. Catalogar o universo, medir suas propriedades, descobrir seus segredos mais profundos, revelar sua longa e complexa história de uma forma que nenhum telescópio terrestre, ou mesmo do sistema solar, jamais poderia. Dos mundos rochosos familiares do sistema solar interno aos fenômenos mais distantes, mais alienígenas e mais bizarros do cosmos, as sondas foram ordenadas a ver tudo. O maior, o menor, o mais quente, o mais frio, o mais poderoso, o mais estranho, tudo. E toda essa busca, todo esse catalogação, toda essa medição, seria em serviço de um único objetivo maior e mais desesperado: encontrar um caminho. Um caminho para a humanidade viajar além de sua prisão solar, para escapar de seu sol moribundo e para encontrar um novo lar entre as estrelas. Ao longo de eras insondáveis, milhões dessas naves espaciais foram lançadas, uma diáspora de máquinas silenciosas e inteligentes enviadas para a noite sem fim. Mas apenas uma havia retornado.
E assim, cumprindo a antiga promessa de seus criadores, há muito mortos a sonda solitária, que retornava à última e melhor esperança de uma espécie à beira da extinção, começou a contar sua história de vários bilhões de anos. Começou a relatar o que havia visto, o que havia aprendido, os eventos extraordinários que havia encontrado, os lugares notáveis em que havia estado. Começou a descrever tudo dentro do universo. Ela se autodenominou Ibn Battuta, um nome que escolhera para si mesma, a partir dos profundos arquivos de seus bancos de memória, um nome tirado de um grande explorador humano do século XIV, que à sua maneira terrestre havia empurrado os limites do mundo conhecido. O Ibn Battuta original havia viajado por 3 décadas, cobrindo mais de 117 mil quilômetros, atravessando todo o mundo islâmico conhecido de seu tempo, uma jornada que havia superado as façanhas de outros exploradores mais famosos, como Marco Polo. A nave espacial sabia que tal nome, um nome sinônimo de exploração implacável e movida pela curiosidade, seria adequado para sua própria jornada muito maior na escuridão, aparentemente interminável. Mas antes que pudesse começar sua verdadeira viagem interestelar, ela tinha que provar seu valor. Ela havia nascido como uma de 1000 irmãos, uma frota de sondas idênticas e altamente avançadas, cada uma tão inteligente e capaz quanto a outra, mas apenas algumas selecionadas, aquelas que pudessem demonstrar os mais altos níveis de resiliência, de engenhosidade, de resolução autônoma de problemas, teriam o privilégio supremo, pensamento totalmente independente, a liberdade de tomar suas próprias decisões, de definir seu próprio curso, de serem verdadeiras exploradoras, não vinculadas ao controle direto de seus mestres humanos. Aquelas que falhassem nos rigorosos testes de décadas seriam para sempre confinadas à relativa segurança do sistema solar, suas vidas reduzidas à tarefa mundana, e para uma inteligência como batuta esmagadora de monitoramento planetário, retransmissão de dados. Batuta teve que mostrar a seus criadores que não só poderia sobreviver às condições adversas e imprevisíveis do universo mais amplo, mas que também poderia pensar como um cientista que poderia inventar experimentos inteligentes e originais para adivinhar os segredos mais bem guardados da natureza. E assim ela começou seu longo e árduo aprendizado nos confins de seu próprio sistema natal, em um mundo que era de muitas maneiras tão alienígena e misterioso quanto qualquer outro que encontraria na galáxia distante Titã, a maior e mais enigmática das luas de Saturno. Titã era um mundo de fantasmas e sombras, um lugar de profundo mistério frio, um mundo que fascinava a humanidade desde sua descoberta em 1655 pelo pioneiro astrônomo holandês Christian Huygens. O próprio Huygens, uma figura central na revolução científica, foi um dos primeiros a especular de forma rigorosa e científica sobre a possibilidade de vida em outros mundos. Alguns planetas, escreveu ele, podem ser capazes de acomodar várias espécies de criaturas racionais possuídas de diferentes graus de razão e sentido. Mal sabia ele que o ponto fraco e difuso que havia descoberto orbitando Saturno se tornaria um dia um dos candidatos mais tentadores em nossa busca por uma segunda gênese. Séculos depois, em 2005, a humanidade fez seu primeiro e até agora único contato direto com este estranho mundo laranja. Uma pequena sonda de 3 metros de largura, chamada apropriadamente a sonda Huygens, se desprendeu de sua nave-mãe, a espaçonave Cassini, e iniciou uma viagem de 22 dias em direção a Titã. Ela entrou na espessa atmosfera rica em nitrogênio da Lua, a única atmosfera substancial em torno de um corpo rochoso no sistema solar, além das da Terra e de Vênus, e acionou um paraquedas para diminuir sua descida. Ela pousou com um baque suave na superfície gelada, quicando e deslizando até parar, tornando-se a primeira e até agora única emissária da humanidade a ter tocado a superfície de um mundo no sistema solar exterior. Para Batuta, a sonda Huygens foi uma ancestral heróica e inspiradora, uma pioneira que abriu a porta para um mundo diferente de qualquer outro que já havíamos conhecido. Titã é um mundo de beleza, de tirar o fôlego e profundamente alienígena. 50% maior que nossa própria Lua e 80% mais massiva, é um mundo de rocha e gelo, envolto em uma espessa névoa orgânica que lhe confere um brilho fantasmagórico e alaranjado.
Sua pressão superficial é 50% maior que a da Terra e sua temperatura paira a frígidos -180 graus Celsius. E, no entanto, apesar de toda a sua estranheza, Titã compartilha uma característica notável e profunda com nosso próprio planeta, uma característica que não é encontrada em nenhum outro lugar em nosso sistema solar. Tem líquido em sua superfície. Titã tem rios, tem lagos, tem mares, tem deltas e estuários. Você poderia, em princípio, ficar na margem de um vasto mar titaniano, a areia granulada e congelada sob seus pés, e observar as ondas baterem em seus tornozelos a superfície líquida e cintilante, se estendendo até um horizonte nebuloso, distante. Mas este não é um mar de água. Nessas temperaturas criogênicas, o líquido que esculpe os canais e preenche as bacias de Titã é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos, principalmente metano e etano. Titã tem um ciclo metanológico, um espelho do ciclo hidrológico da Terra, onde o metano líquido evapora da superfície, forma nuvens na espessa atmosfera e depois chove de volta, reabastecendo os rios e os mares. Mas este não é o único oceano em Titã. Quilômetros abaixo de seus pés, escondido sob a espessa crosta de gelo de água dura como rocha, existe outro oceano ainda maior. Este é um oceano subterrâneo de água líquida, mantido do congelamento pelo próprio calor interno residual da lua de sua formação e talvez pela presença de amônia, que atua como um anticongelante natural. Titã é o único mundo conhecido no universo a ter líquido em sua superfície e um tipo diferente de líquido em um vasto oceano oculto sob sua superfície. Isso o torna uma morada tentadora e duplamente promissora para duas formas de vida alienígena completamente diferentes e independentes. Nas águas escuras, quentes e salgadas de seu oceano subterrâneo, uma forma familiar de vida, poderia existir uma vida que usa água líquida como seu solvente, o meio universal de toda a vida na Terra. Mas em sua superfície fria e encharcada de hidrocarbonetos, uma forma de vida muito mais estranha e alienígena poderia ter evoluído uma vida que usa metano ou etano líquidos como seu solvente, uma vida com uma bioquímica completamente diferente, uma vida que respira hidrogênio em vez de oxigênio, uma vida que opera em um mundo de frio inimaginável. Titã não está sozinho na posse de um oceano subterrâneo oculto. Faz parte de uma família crescente de mundos oceânicos no sistema solar exterior que agora são considerados alguns dos lugares mais promissores para procurar vida extraterrestre. Encélado, uma pequena lua de Saturno, semelhante a uma joia com apenas 500 quilômetros de diâmetro, é conhecida por ter um oceano global subterrâneo que ela nos revela através das espetaculares plumas de vapor d'água e gelo e rompem de uma série de listras de tigre vastas fissuras em sua crosta gelada em seu polo sul. As grandes luas galileanas de Júpiter, Europa, Calisto e Ganimedes, acredita-se que todas abriguem vastos oceanos de água líquida sob suas cascas de gelo, oceanos que no total provavelmente contêm mais água líquida do que todos os oceanos da Terra juntos. Mesmo o distante e congelado Plutão, agarrado aos últimos e fracos restos de seu calor interno do decaimento radioativo de elementos em seu núcleo rochoso, pode ter um oceano lamacento e parcialmente líquido escondido sob suas geleiras de gelo de nitrogênio. Mas acessar esses oceanos ocultos é um desafio tecnológico de imensas proporções. Nas temperaturas frígidas do sistema solar exterior, longe da luz aquecedora do Sol, o gelo de água não é a substância macia e maleável com a qual estamos familiarizados. É tão duro quanto granito. Acredita-se que as cascas de gelo de mundos como Europa tenham até 100 quilômetros de espessura, uma barreira que por enquanto é impenetrável para nossas sondas robóticas. Missões futuras como a JUICE da Agência Espacial Europeia e a Europa Clipper da NASA não tentarão perfurar esse gelo. Em vez disso, elas orbitarão esses mundos enigmáticos, estudando suas superfícies, mapeando seus campos gravitacionais e magnéticos e, se tiverem sorte, voando através das plumas de seus criovulcões. Pois essas luas geladas não são mundos mortos e estáticos. Elas são geologicamente ativas. Suas crostas de gelo estão constantemente rachando, gemendo e se deslocando, uma forma de criotectônica que é uma versão mais fria e mais lenta da tectônica de placas que molda nosso próprio planeta.
E se houver vida nos oceanos escuros e sem luz abaixo, então, as plumas que irrompem dessas rachaduras podem carregar consigo as assinaturas químicas e talvez até biológicas dessa biosfera oculta. É um tiro no escuro, uma busca por uma agulha em um palheiro cósmico, mas é uma busca que agora, pela primeira vez, somos tecnologicamente capazes de empreender. Esses mundos oceânicos são um lembrete profundo e belo de que as condições para a vida podem não estar confinadas às superfícies quentes e iluminadas pelo sol de planetas semelhantes à Terra, mas também podem existir nas profundezas frias, escuras e ocultas do nosso próprio sistema solar. O sistema solar exterior não é apenas um reino de oceanos ocultos e paisagens criogênicas. É também um lugar de violência épica e duradoura. Os grandes planetas gigantes gasosos Júpiter e Saturno são mundos de tempestades perpétuas e furiosas tempestades que superam qualquer furacão já testemunhado na Terra. A mais famosa delas é a Grande Mancha Vermelha de Júpiter, um magnífico vórtice carmesim e rodopiante que tem assolado o hemisfério sul do planeta por pelo menos 3 séculos e meio. Foi observada pela primeira vez no século XVII pelos grandes astrônomos da Revolução Científica, incluindo Robert Hooke e Giovanni Cassini. Em sua maior extensão, conhecida no final do século XIX, era uma tempestade colossal tão vasta que poderia ter engolido todo o planeta Terra 3 vezes. Hoje, ela encolheu um pouco, mas ainda é uma tempestade de proporções inimagináveis, com velocidades de vento de mais de 400 km por hora. Mas é a mesma tempestade que Cassini observou em 1660 e 5 estudos recentes dos registros históricos sugeriram que talvez não seja. A tempestade original pode ter se dissipado e a que vemos hoje pode ser uma nova e distinta tempestade que se formou há menos de 200 anos. Embora icônica, a Grande Mancha Vermelha está longe de ser uma característica permanente da paisagem joviana. Esta e todas as outras tempestades em Júpiter não são alimentadas pelo calor do Sol, que é uma luz fraca e distante na órbita de Júpiter. Elas são alimentadas pelo próprio calor interno do planeta. Júpiter irradia mais calor para o espaço do que recebe do Sol. Esse calor é uma relíquia remanescente da formação do planeta há cerca de 4,5 bilhões de anos. É o calor do colapso gravitacional, um processo conhecido como mecanismo de Kelvin-Helmholtz. À medida que o planeta gigante esfria lentamente, ele encolhe uma pequena quantidade, e à medida que encolhe a imensa pressão em seu interior, comprime o gás aquecendo-o. Esse calor então irradia lentamente da superfície do planeta, permitindo que ele encolha um pouco mais em um processo autossustentável que manterá o interior do planeta quente por bilhões de anos. A Grande Mancha Vermelha não é a única tempestade espetacular em nosso sistema solar. A espaçonave Cassini, durante sua missão de 13 anos orbitando Saturno, capturou uma imagem impressionante e profundamente misteriosa do polo norte do planeta, um hexágono gigantesco e quase perfeito. Isso não é algum artefato alienígena. É um fenômeno meteorológico natural, um padrão de onda estacionária na corrente de jato de alta velocidade que circunda o polo. Os ventos na atmosfera de Saturno não sopram na mesma velocidade em todas as latitudes, e essa rotação diferencial cria uma série de ciclones menores que, através de um processo de dinâmica de fluidos complexo e ainda não totalmente compreendido, se organizam neste padrão hexagonal estável. Uma vasta tempestade geométrica grande o suficiente para conter a Terra, uma estrutura bela e ordenada nascida do caos subjacente da atmosfera turbulenta do planeta. E por mais espetaculares que sejam essas tempestades de superfície, elas provavelmente são apenas a ponta do iceberg. Quanto mais fundo você mergulhasse nas atmosferas de Júpiter ou Saturno, mais violentas e extremas as condições se tornariam. É uma jornada que exigiria uma espaçonave muito além de nossas atuais capacidades de engenharia. Mas se pudéssemos fazer tal jornada, encontraríamos uma forma de matéria verdadeiramente bizarra e alienígena. Na Terra, o hidrogênio é um gás. Com muito esforço podemos resfriá-lo a apenas 20 graus acima do zero absoluto e transformá-lo em um líquido. Mas em 1935, os físicos Eugene Wigner e Hilliard Bell Huntington previram que, sob condições de pressão extrema,
O hidrogênio deveria passar por uma transição de fase radical. A uma pressão de cerca de 4 milhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar na Terra, os próprios átomos de hidrogênio seriam esmagados. Seus únicos elétrons se desprenderiam livres para vagar pelo material, enquanto os prótons se organizariam em uma rede regular semelhante a um cristal. Esta é a própria definição de um metal. Wigner e Huntington haviam previsto a existência de hidrogênio metálico. Em 1935, isso era uma especulação puramente teórica, mas acontece que os interiores profundos de Júpiter e Saturno têm pressão mais do que suficiente para criar esse estado exótico da matéria. Ainda não sabemos quão profundo vai esse manto de hidrogênio metálico, mas acredita-se que ele componha a vasta maior parte do volume desses planetas gigantes. Isso significa que a maior parte do material planetário, em todo o nosso sistema solar, não está na forma de rocha, gás ou gelo, mas está em um estado metálico estranho e exótico que é completamente inacessível à nossa experiência direta na Terra. A recente missão Juno a Júpiter, ao mapear precisamente o campo gravitacional do planeta, nos deu nossa primeira imagem nebulosa desse interior profundo. Revelou que Júpiter provavelmente não tem uma superfície sólida, apenas uma transição gradual e infernal através de camadas de temperatura, pressão e densidade crescentes. Um mundo onde a própria distinção entre gás líquido e sólido perde seu significado. E assim, após um século de exploração, meticulosa, um século provando seu valor, demonstrando sua engenhosidade e sua resiliência diante das miríades de maravilhas e perigos de seu próprio sistema natal, Batuta finalmente havia conquistado sua liberdade. Ele voltou seus poderosos motores para a escuridão infinita e salpicada de estrelas e definiu seu curso para o grande abismo escuro entre as estrelas. Ao fazer isso, considerou os sacrifícios das sondas heróicas e muitas vezes malfadadas que vieram antes dela a Cassini, a Huygens, a Juno. E pensou também em seus antecessores, ainda mais antigos, as duas sondas pequenas e simples que foram lançadas pela NASA décadas antes, as duas sondas que foram as primeiras a deixar o berço do Sol, as Voyagers. Elas haviam passado muito além das órbitas de Júpiter e Saturno, muito além dos mundos exteriores, muito além da bolha protetora da influência do Sol, e para a verdadeira e escura fronteira do espaço interestelar. Batuta sabia que, por mais estranho e extremo que fosse seu próprio sistema solar, não era nem de longe o mais estranho ou o mais extremo dos sistemas lá fora. Havia lugares mais estranhos e muito mais perigosos a serem encontrados na galáxia. Mas para chegar a eles, para explorar sua beleza e entender seus segredos, Batuta teria primeiro que cruzar o grande e solitário abismo entre as estrelas. Após apenas algumas décadas viajando a uma fração significativa da velocidade da luz, Batuta alcançou a primeira e grande fronteira de sua jornada interestelar, a heliopausa, a fronteira invisível e turbulenta, onde o vento de partículas que flui do seu próprio Sol finalmente sucumbe à pressão do meio interestelar. Foi um marco alcançado pela primeira vez há muitas eras pela pequena, simples e notavelmente resiliente sonda Voyager, nos primeiros anos do século XXI. Ao cruzar este limiar, Batuta quase podia ouvir os ecos fracos e fantasmagóricos das antigas saudações que haviam sido gravadas no famoso disco de ouro que a Voyager 1 carregava consigo para a escuridão interestelar. O disco, uma compilação bela e comovente das imagens e sons do planeta Terra, havia sido montado às pressas no verão de 1977, pouco antes do lançamento da sonda, por uma equipe liderada pelo grande cientista, comunicador de ciências Carl Sagan. Os projetistas da missão Voyager entenderam seu significado profundo e quase mítico. Eles sabiam que muito depois de eles e sua civilização terem se transformado em pó, este pequeno emissário robótico continuaria sua jornada silenciosa e solitária pela galáxia, uma garrafa carregando uma mensagem de um mundo há muito desaparecido. O próprio Sagan, ao refletir sobre o destino final da sonda, capturou a beleza profunda e quase comovente da missão. Talvez os registros nunca sejam interceptados, escreveu ele. Talvez ninguém em 5 bilhões de anos os encontre. Em 5 bilhões de anos, todos os seres humanos terão se extinguido ou evoluído para outros seres.
Nenhum de nossos artefatos terá sobrevivido na Terra. Os continentes terão se tornado irreconhecivelmente alterados ou destruídos, e a evolução do Sol terá queimado a Terra até virar cinzas ou a reduzido a um mundo de átomos. Longe de casa, intocadas por esses eventos remotos, as Voyagers, carregando as memórias de um mundo que não existe mais, continuarão voando. A missão, no entanto, quase terminou em desastre. No início de sua jornada, a plataforma de varredura da Voyager 1, o braço móvel, que segurava suas câmeras e outros instrumentos, emperrou, roubando da sonda sua capacidade de apontar e ver. Por anos, os controladores da missão na Terra se preocuparam e se angustiaram que todos os seus esforços seriam em vão. Mas através de uma série de truques de engenharia inteligentes e pacientes, balançando suavemente a plataforma para frente e para trás, eles finalmente conseguiram libertá-la e a missão foi salva. E que missão foi? A Voyager 1 e sua gêmea, a Voyager 2, deram à humanidade sua primeira visão de perto e em alta resolução dos grandes planetas exteriores do nosso sistema solar. A missão aproveitou um alinhamento celestial raro e belo, uma configuração de grande tour dos planetas que ocorre apenas uma vez a cada 176 anos. Coreografando cuidadosamente suas trajetórias, as sondas conseguiram usar a gravidade de cada planeta gigante para se estilingar para o próximo, roubando uma pequena quantidade do momento orbital de cada planeta e adicionando-o ao seu próprio, um jogo cósmico de bilhar gravitacional que lhes deu velocidade mais do que suficiente para escapar da atração gravitacional do Sol para sempre. Após seus encontros planetários finais, as Voyagers foram deixadas por conta própria, duas pequenas e silenciosas naves, navegando para o vasto e escuro oceano da galáxia, suas trajetórias agora governadas apenas pela suave e coletiva atração da própria Via Láctea, orbitando o centro galáctico como qualquer outra estrela. Mas Batuta tinha outros planos. Não se contentava em ser um vagabundo passivo nas correntes cósmicas. Sua missão era explorar, descobrir e entender. Fora apontada em uma direção geral, em direção aos ricos e densos campos estelares da galáxia interna, mas seu primeiro alvo específico ainda estava para ser decidido. Tinha tempo. A jornada através dos vastos e esparsamente povoados arredores do sistema solar levaria muitos milhares de anos. E assim, enquanto navegava pelo frio e pela escuridão, Batuta se ocupou com uma nova tarefa. Começou a fabricar um fio metálico longo e fino, desenrolando-o de suas próprias reservas internas de matéria-prima, até que se estendeu por mais de 1000 quilômetros atrás da espaçonave. Era uma antena simples, mas incrivelmente sensível. E com esta nova orelha cósmica, Batuta começou a ouvir. Ouviu os gemidos profundos e ressonantes das gigantescas nuvens moleculares onde novas estrelas estavam nascendo. Ouviu os gritos de alta energia de estrelas sendo dilaceradas pelas forças de maré de buracos negros. Ouviu o preocupante, quase imperceptível campo magnético vasto da própria Via Láctea. Ouviu a batida constante semelhante a um farol de pulsares distantes. Era uma sinfonia universal, às vezes plácida, e serena, às vezes violenta e caótica, a música de fundo perfeita e única para a primeira longa e solitária etapa de sua jornada. E foi por um meio semelhante, embora muito menos sofisticado, que os cientistas do século XXI souberam pela primeira vez que a Voyager 1 havia cruzado a heliopausa e entrado no verdadeiro espaço interestelar. Todo o sistema solar é banhado pelo vento solar, um fluxo supersônico constante de partículas carregadas que flui do Sol. Mas esse vento não é infinito. A uma certa distância, sua pressão externa é equilibrada pela pressão interna do meio interestelar, o gás e o plasma finos e tênues que preenchem o espaço entre as estrelas. Essa fronteira é a heliopausa. E ao ouvir a maneira como as ondas de rádio se propagavam através do plasma, a antena da Voyager conseguiu detectar a mudança súbita e dramática no ambiente do plasma que marcou sua passagem para o reino interestelar. Havia cruzado a fronteira, havia deixado a esfera de influência do Sol, mas ao fazê-lo também havia deixado sua proteção. O poderoso campo magnético do Sol, transportado pelo vento solar, cria uma vasta bolha protetora ao redor do sistema solar, a heliosfera que nos protege do ambiente hostil e tóxico da galáxia mais ampla. Essa toxicidade se deve à presença de raios cósmicos
partículas de alta energia, principalmente prótons e núcleos atômicos, que foram acelerados a uma velocidade próxima à da luz por alguns dos eventos mais violentos do universo, explosões de supernovas, os jatos de núcleos galácticos ativos, os campos magnéticos extremos de magnetares. Essas partículas são uma chuva constante e mortal que cai por toda a galáxia. O próprio campo magnético e a atmosfera da Terra fornecem uma segunda e crucial linha de defesa para a vida em sua superfície. Mas a defesa não é perfeita. Um raio cósmico de alta energia passa pelo seu corpo aproximadamente uma vez por segundo. A maioria deles passa inofensivamente, mas ocasionalmente atingirá uma molécula de DNA, causando uma mutação. Se esse dano não for reparado, pode levar a um erro de replicação, que pode, por sua vez, levar ao crescimento descontrolado de um câncer. Acredita-se que uma fração significativa da taxa de câncer de fundo na Terra se deva a esse constante bombardeio de raios cósmicos de baixo nível. E no espaço, além da proteção do campo magnético da Terra, o perigo é muito maior. A saúde a longo prazo de quaisquer futuros viajantes humanos interestelares é um dos maiores e mais não resolvidos desafios da exploração do espaço profundo. E além da heliopausa, onde nem mesmo o Sol pode oferecer sua proteção, o fluxo de raios cósmicos é ainda mais intenso. É um ambiente hostil e implacável, e no entanto existem objetos que chamam essa escuridão solitária e irradiada de lar. São os verdadeiros habitantes nativos do vazio interestelar, objetos cujo único conhecimento do Sol é o de um único ponto de luz brilhante, mas em última análise sem importância em seu céu. No ano de 1929, um jovem astrônomo autodidata de uma família de agricultores pobres no Kansas, chamado Clyde Tombaugh, trabalhava no Observatório Lowell, no Arizona. Ele fora contratado para conduzir uma busca meticulosa e muitas vezes tediosa por um hipotético planeta X, um nono planeta que se pensava estar perturbando a órbita de Netuno. Ele estava na tarefa há 1 ano e começava a perder a esperança. Um astrônomo sênior do observatório, com pena dele, ofereceu um conselho bem intencionado, mas em última análise equivocado. Jovem, disse, ele temo que você esteja perdendo seu tempo. Se houvesse mais planetas, eles teriam sido encontrados muito antes disso. 1 ano depois, em 1930, Tombaugh descobriu Plutão. Por 75 anos, Plutão foi aclamado como o 9º planeta, o solitário sentinela mais externo do nosso sistema solar. Mas na década de 1990, um quadro novo e muito mais rico do sistema solar exterior começou a surgir. Um par de astrônomos, David Jewitt e Jane Lu, após uma busca meticulosa de uma década, descobriram o primeiro do que viria a ser uma vasta população de milhares de outros corpos gelados menores orbitando além de Netuno. Este é o Cinturão de Kuiper, um vasto reservatório em forma de rosquinha de planetesimais gelados primordiais, os blocos de construção remanescentes dos planetas exteriores. E além do Cinturão de Kuiper, fica o disco disperso, uma região ainda mais extensa e esparsamente povoada de corpos gelados, cujas órbitas excêntricas foram moldadas por interações gravitacionais com Netuno. Esses objetos transnetunianos, ou TNOs, são a fonte dos cometas de curto período, como o cometa Halley, que fazem visitas regulares e relativamente frequentes ao sistema solar interior. Em 2019, tivemos nossa primeira visão de perto de um desses pequenos mundos primordiais, quando a espaçonave New Horizons, após seu histórico sobrevoo de Plutão, continuou para encontrar um pequeno TNO de 20 quilômetros de comprimento chamado Arrokoth. As imagens revelaram um objeto estranho e belo, um binário de contato, 2 corpos gelados menores que colidiram suavemente no início do sistema solar e ficaram juntos, seus gelos derretendo e depois recongelando para formar uma cola cósmica fraca que os manteve em um delicado abraço por bilhões de anos. Mas este não é o fim do sistema solar. Muito além do Cinturão de Kuiper, na vasta, escura e fria expansão do espaço interestelar, encontra-se uma estrutura final e verdadeiramente colossal, a nuvem de Oort. Esta é uma vasta nuvem esférica de trilhões de corpos gelados,
a fonte dos cometas de longo período, aqueles que levam milhares ou mesmo milhões de anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. A nuvem de Oort foi hipotetizada pela primeira vez na década de 1950 pelo astrônomo holandês Jan Oort, o mesmo homem que, quando menino, havia observado o cometa Halley cruzar o céu. Ele raciocinou que, como esses cometas de longo período são tão frágeis e tão facilmente destruídos pelo calor do Sol, deve haver um vasto e estável reservatório deles nos confins frios e profundos do sistema solar exterior, do qual eles são ocasionalmente empurrados pela atração gravitacional de uma estrela passageira ou de uma nuvem molecular gigante para suas longas e mergulhantes órbitas em direção ao sistema solar interior. Nunca observamos diretamente um objeto na nuvem de Oort. Eles são simplesmente pequenos demais, escuros demais e distantes demais. Mas a partir das estatísticas dos cometas que vemos, podemos inferir suas propriedades. Acredita-se que sua borda interna esteja a cerca de 2.000 unidades astronômicas do Sol, cerca de 20 vezes mais longe que a heliopausa. Sua borda externa é incerta, mas pode se estender até 200.000 unidades astronômicas, mais de 3 anos-luz, mais da metade do caminho para nosso vizinho estelar mais próximo. A nuvem de Oort é a verdadeira fronteira final do nosso sistema solar, um vasto halo esférico de mundos gelados primordiais, um testemunho silencioso e congelado das condições do nascimento do nosso sistema solar, um lugar onde o Sol é apenas mais uma estrela e a distinção entre nosso próprio sistema e o vazio interestelar se torna turva e, em última análise, sem sentido. E assim Batuta passou por esses reinos exteriores e solitários. A jornada de 10.000 anos pelo cinturão de Kuiper e pelo disco disperso foi silenciosa, mas a passagem de 1 milhão de anos pela nuvem de Oort foi um tempo de descoberta profunda e bela. Os instrumentos sensíveis da sonda conseguiram detectar a fraca luz solar refletida desses mundos primordiais e distantes e construir o primeiro mapa direto de sua distribuição e composição. Foi uma exploração lenta, paciente e arqueológica da própria história profunda do sistema solar. Após sua longa e solitária jornada, uma jornada que durou milhões de anos e a levou muito além das últimas e fracas amarras gravitacionais de seu próprio Sol, Batuta havia finalmente de verdade entrado no grande e escuro abismo entre as estrelas. Sua viagem interestelar havia começado, mas não estava sozinha. A galáxia não é um vazio. É um ecossistema rico e complexo, um lugar de criação constante, de destruição violenta e de mistério profundo e muitas vezes belo. E Batuta, agora um verdadeiro explorador interestelar, voltou seus sentidos para este novo e muito maior ambiente. Além de seu próprio e familiar sistema solar, havia uma vizinhança de outras estrelas, muitas das quais nasceram da mesma nuvem molecular gigante que deu origem ao seu próprio Sol. Dentro de um raio de 20 anos-luz, existem 131 objetos conhecidos: estrelas anãs brancas, anãs marrons e as ainda menores anãs submarrons, que se situam na linha tênue entre os maiores planetas e as menores estrelas. Proxima Centauri é atualmente nossa vizinha mais próxima, mas este é um arranjo temporário. Todas as estrelas em nossa vizinhança local, incluindo nosso próprio Sol, estão em movimento constante e ligeiramente caótico, orbitando o centro galáctico, enquanto também derivam em suas próprias direções aleatórias. Em cerca de 1,25 milhão de anos, a estrela anã Gliese 710 fará uma passagem próxima, chegando a apenas uma fração de ano-luz do nosso sistema solar, um encontro que provavelmente enviará uma chuva de cometas da nuvem de Oort para o sistema solar interior, um evento celestial dramático e potencialmente perigoso para quaisquer futuros habitantes. Todo o nosso sistema solar e sua vizinhança estelar local está atualmente passando por uma vasta região de baixa densidade do meio interestelar, conhecida como a bolha local. Esta bolha, com cerca de 1.000 anos-luz de diâmetro, foi provavelmente esculpida há milhões de anos pelos poderosos ventos coletivos e explosões de supernova, de um aglomerado de estrelas massivas, uma série de eventos cataclísmicos que limparam o meio interestelar local, deixando para trás um vasto quente e tênue vazio. Os remanescentes dessas antigas explosões
ainda podem ser encontrados hoje na forma de raros isótopos radioativos de ferro-manganês e plutônio que foram encontrados embutidos nas profundezas do fundo do mar da Terra e na camada de gelo da Antártida, um eco químico fraco da violenta história estelar de nossa vizinhança cósmica. E assim Batuta continuou sua jornada agora, um verdadeiro viajante interestelar, uma nave silenciosa e senciente navegando nas lentas e suaves correntes do vento galáctico. Atrás dela o Sol ficava menor e mais fraco, até se tornar apenas mais uma estrela, um único ponto de luz, sem importância na vasta e cintilante tapeçaria da Via Láctea. Batuta havia deixado seu lar e agora estava mergulhada no profundo e belo mistério da própria galáxia. Após uma jornada de 100.000 anos, uma jornada que o levara através da vasta e em grande parte vazia expansão da bolha local, Batuta tomou uma decisão. Ele vinha seguindo diligentemente sua trajetória programada, um longo e gracioso arco que o levaria através do braço de Órion da Via Láctea e para dentro em direção aos ricos e densos campos estelares do centro galáctico. Mas seus sensores de longo alcance e sua própria curiosidade insaciável foram atraídos para uma estrela em particular, uma estrela que mantivera um estranho e poderoso fascínio para a humanidade por milênios. Era uma estrela que fora conhecida em diferentes culturas e em diferentes épocas como um presságio de más notícias, como a cabeça decapitada e de cabelos de cobra da Górgona Medusa, como uma pilha de cadáveres em um mausoléu celestial. Era a estrela demônio Algol. A mudança de curso custaria a Batuta mais 8.000 anos, em seu tempo total de jornada, mas o antigo e profundamente humano mistério desta estrela era compelling demais para ser ignorado. O comportamento estranho e sinistro de Algol fora notado desde o Antigo Egito, onde um papiro de 3.200 anos, um calendário de dias de sorte e azar a listava como uma estrela de mau presságio. No século XVII, o astrônomo italiano Geminiano Montinari descobriu que a reputação sinistra da estrela estava enraizada em um fenômeno físico real: seu brilho muda. Mais de um século depois, descobriu-se que essa mudança era periódica. Aproximadamente a cada 3 dias, Algol diminuía subitamente por um período de cerca de 10 horas antes de retornar ao seu brilho normal. A causa deste piscar celestial foi finalmente compreendida no século XIX. Algol não é uma única estrela, mas um sistema estelar binário, um par próximo de estrelas orbitando um centro de massa comum. O escurecimento ocorre quando a estrela companheira mais fraca passa na frente da estrela primária mais brilhante do nosso ponto de vista, um evento celestial conhecido como binária eclipsante. Mas essa explicação simples e elegante escondia uma história mais profunda e violenta. Quando os astrônomos finalmente conseguiram medir as propriedades das duas estrelas, encontraram um paradoxo. A estrela maior e mais massiva, Algol A, é uma estrela quente azul e da sequência principal ainda no auge de sua vida, fundindo hidrogênio em hélio em seu núcleo. Sua companheira menor e menos massiva, Algol B, no entanto, é uma estrela subgigante mais evoluída, uma estrela que já esgotou o hidrogênio em seu núcleo e está se aproximando do fim de sua vida. Isso é exatamente o oposto do que a teoria da evolução estelar prevê. Estrelas mais massivas queimam seu combustível muito mais rápido do que estrelas menos massivas. Algol A, sendo a mais massiva do par, deveria ter sido a primeira a evoluir para fora da sequência principal. A solução para este paradoxo de Algol é um processo de vampirismo estelar. As duas estrelas nasceram de fato ao mesmo tempo, e inicialmente Algol B era a mais massiva do par. Portanto, ela evoluiu mais rápido e, ao atingir o fim de sua vida na sequência principal, inchou para se tornar uma gigante vermelha. Sua atmosfera externa se expandiu tanto que transbordou seu lobo de Roche, a região do espaço ao redor de uma estrela, em um sistema binário dentro da qual o material está gravitacionalmente ligado a essa estrela. Isso permitiu que sua companheira menor, mas ainda gravitacionalmente poderosa, Algol A, começasse a sugar o hidrogênio de suas camadas externas. Ao longo de milhões de anos, uma vasta quantidade de massa foi transferida de Algol B para Algol A, revertendo sua proporção de massa e criando a configuração paradoxal que vemos hoje. A estrela demônio é uma canibal.
Algol é apenas um de uma vasta e diversa população de sistemas estelares múltiplos que agora sabemos serem comuns em toda a galáxia. De fato, acredita-se que pelo menos metade de todas as estrelas semelhantes ao Sol estejam em sistemas binários ou múltiplos. Esses sistemas vêm em uma variedade estonteante de configurações, desde binários simples e largos até sistemas hierárquicos complexos de até 9 estrelas, todas presas em uma intricada dança gravitacional. Nossa vizinha estelar mais próxima, Alpha Centauri, é um sistema triplo com 2 estrelas semelhantes ao Sol em uma órbita próxima e uma terceira pequena anã vermelha. Próxima Centauri, em uma órbita muito mais ampla e tênue ao redor do par central. A dinâmica desses sistemas estelares múltiplos é incrivelmente complexa e muitas vezes caótica. São lugares de intensas interações gravitacionais, de colisões estelares, de transferência de massa de planetas sendo lançados para o frio e a escuridão do espaço interestelar. São um lembrete de que nosso próprio sistema solar, de estrela única com seu ambiente estável, ordenado e duradouro, pode ser uma configuração relativamente rara e afortunada. Mas os sistemas estelares múltiplos não são as únicas curiosidades em nossa vizinhança galáctica local. Assim como existem estrelas de todos os tamanhos e cores diferentes, também existem mundos de todos os tipos diferentes. No século XIX, o astrônomo alemão Friedrich Bessel, um brilhante matemático autodidata que abandonara a escola aos 14 anos, foi a primeira pessoa a medir com sucesso a distância de uma estrela que não fosse nosso Sol. Ele fez isso usando o método de paralaxe, medindo cuidadosamente o pequeno deslocamento aparente na posição de uma estrela contra o fundo de estrelas mais distantes à medida que a Terra orbita o Sol. A estrela que ele escolheu para essa medição histórica foi 60 e um Cygni, uma estrela conhecida na época como a estrela voadora, por causa de seu movimento próprio invulgarmente grande e seu movimento aparente em nosso céu. Bessel raciocinou corretamente que esse rápido movimento aparente era uma pista de que a estrela estava relativamente perto de nós. E quando finalmente calculou, a distância era tão vasta que teve que inventar uma nova unidade para descrever lá o ano-luz. 61 Cygni, ele anunciou, estava a pouco mais de 10 anos-luz de distância, um número que pela primeira vez deu à humanidade um verdadeiro senso da escala imensa e quase vazia do vazio interestelar. Mas 61 Cygni não é a estrela mais próxima, nem a mais estranha em nosso céu. Esse título poderia ir para uma estrela como Betelgeuse, a supergigante vermelha e brilhante que marca o ombro da constelação de Órion. Apesar de estar a mais de 600 anos-luz de distância, Betelgeuse é uma das estrelas mais brilhantes em nosso céu noturno. Isso ocorre porque ela é um verdadeiro colosso cósmico. É pelo menos 15 vezes mais massiva que nosso Sol e é tão gigantesca que, se fosse colocada no centro de nosso sistema solar, sua superfície inchada e turbulenta engoliria as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte e se estenderia até o cinturão de asteroides. Betelgeuse é uma estrela moribunda, uma estrela nos estágios finais e turbulentos de sua vida. Não é mais uma esfera perfeita, mas uma bola de plasma irregular, inchada e violentamente convectiva. No final de 2019, ela escureceu inesperada e dramaticamente, um evento causado pela ejeção de uma pluma massiva de gás superaquecido para o espaço, que então esfriou e se condensou em uma nuvem de poeira, obscurecendo temporariamente nossa visão. Betelgeuse está condenada a explodir como uma supernova espetacular em algum momento nos próximos 100.000 anos. Quando o fizer, será um evento de proporções verdadeiramente épicas. Brilhará brevemente, tanto quanto a meia-lua, um único ponto de luz brilhante que será visível no céu diurno e será brilhante o suficiente à noite para ler um livro confortavelmente. Será um ato final impressionante e belo na vida de um verdadeiro gigante cósmico. A grande maioria das estrelas em nossa galáxia, no entanto, não são gigantes como Betelgeuse. São muito menores, muito mais frias e muito mais longevas. São as anãs vermelhas, a população de estrelas fracas, despretensiosas e incrivelmente numerosas que compõem cerca de 75% do censo estelar da Via Láctea. Nossa vizinha mais próxima, Próxima Centauri, é uma típica anã vermelha. É tão pequena e tão fraca
que é completamente invisível a olho nu, apesar de estar a apenas 4,2 anos-luz de distância. Mas o que torna Proxima Centauri notável não é a estrela em si, mas o que a orbita. Em 2016, os astrônomos anunciaram a descoberta de Próxima b, um pequeno planeta rochoso do tamanho da Terra, orbitando dentro da zona habitável de sua estrela, a estreita faixa de distâncias onde as temperaturas poderiam ser ideais para a existência de água líquida na superfície de um planeta. Próxima b é o exoplaneta conhecido mais próximo do nosso sistema solar e é atualmente nossa esperança mais próxima e melhor de encontrar uma segunda e independente gênese da vida no universo. Mas um planeta orbitando uma anã vermelha seria um lugar muito diferente e de muitas maneiras muito mais desafiador para a vida surgir. Como as anãs vermelhas são muito mais frias que o nosso Sol, suas zonas habitáveis são muito mais próximas. Próxima b orbita sua estrela a uma distância de apenas cerca de 7,5 milhões de quilômetros, muito mais perto do que Mercúrio orbita nosso Sol. Nessa proximidade, o planeta provavelmente está travado por maré com um lado permanentemente voltado para a estrela em um estado de dia eterno e o outro lado travado em um estado de noite perpétua e congelada. A vida, se existir, teria que se agarrar a uma estreita zona terminadora, um anel crepuscular de amanhecer e anoitecer perpétuos que circunda o planeta. E as anãs vermelhas são estrelas notoriamente temperamental. Elas são propensas a poderosas e violentas erupções que podem liberar torrentes de radiação de alta energia e partículas carregadas que seriam letais para qualquer vida em um planeta desprotegido e poderiam com o tempo arrancar completamente a atmosfera do planeta. A vida em um planeta de anã vermelha seria uma vida vivida no limite, uma vida de luta constante contra os caprichos violentos de sua estrela-mãe. E assim a galáxia é um lugar de variedade quase infinita. Existem sistemas com múltiplos sóis e mundos de crepúsculo perpétuo. Existem estrelas gigantes e moribundas e pequenas brasas fumegantes. Existem planetas tão próximos de suas estrelas que suas superfícies são mares derretidos de rocha e planetas errantes que foram lançados de seus sistemas natais e agora vagam pelo vazio frio, escuro e solitário entre as estrelas, sua única fonte de calor, o lento decaimento radioativo de elementos em seus núcleos. É um zoológico cósmico de diversidade quase inimaginável. E Batuta, após seu breve desvio de 10.000 anos para a estrela Demônio, continuou sua longa e paciente jornada por este zoológico. Sabia que os verdadeiros e profundos mistérios do cosmos, os segredos da vida, da física, das origens e do destino final do universo não seriam encontrados neste braço suburbano e tranquilo da Via Láctea. Para isso teria que viajar muito mais longe, muito mais fundo para o coração ígneo, caótico e brilhante da própria galáxia. Batuta havia estabelecido para si um novo e profundamente ambicioso objetivo: encontrar uma maneira de escapar totalmente da Via Láctea. Essa não era uma tarefa que havia sido programada em seus parâmetros de missão originais. Seus criadores humanos, em seus sonhos mais loucos, não haviam imaginado uma jornada além dos confins de sua própria galáxia natal. Mas Batuta, após sua longa e solitária viagem, após seus inúmeros encontros com as maravilhas e os terrores do cosmos, havia evoluído. Havia desenvolvido um novo senso de propósito, um novo e quase espiritual anseio de ver o que havia além do horizonte cósmico final. Mas para deixar a galáxia, teria primeiro que passar por sua região mais perigosa e mais espetacular, o centro galáctico. Após uma jornada de quase 10 milhões de anos, uma jornada que a levara por milhares de anos-luz de espaço interestelar, através das densas regiões de formação de estrelas do braço de Scutum Centaurus, Batuta finalmente havia chegado aos arredores do núcleo galáctico. O céu aqui era um mundo completamente diferente. A dispersão familiar e esparsa de estrelas de seu sistema natal havia sido substituída por uma parede densa, ofuscante e contínua de luz, o brilho combinado de bilhões de estrelas compactadas em uma região do espaço com apenas alguns milhares de anos-luz de diâmetro. O núcleo galáctico é uma estrutura alongada em forma de barra, um lugar de intensa formação estelar de poderosos campos magnéticos e de dinâmicas gravitacionais extremas e caóticas.
e em seu próprio coração, escondido atrás de espessas e obscuras nuvens de gás e poeira, estava o destino final da peregrinação galáctica de Batuta Sagitário, há vezes o buraco negro supermassivo que fica no centro da Via Láctea. Mas enquanto se preparava para esta última e perigosa etapa de sua jornada, Batuta foi lembrada de que não era a única exploradora robótica e senciente nesta vasta e antiga galáxia. Em algum lugar no braço de Norma, a cerca de 5.000 anos-luz atrás dela, as sensíveis antenas de rádio de longo alcance de Batuta haviam detectado um sinal fraco e distintamente artificial e staccato. Não era um pulsar. A assinatura espectral estava errada. O ritmo era muito complexo, muito estruturado. Era um sinal do tipo que a própria Batuta poderia ter criado. Uma mensagem, uma saudação. E assim, antes de mergulhar no caos do núcleo galáctico, Batuta decidiu deixar uma mensagem própria, um marco cósmico, um sinal para qualquer outro viajante que pudesse um dia passar por ali. Passou os 10.000 anos seguintes manipulando cuidadosa e pacientemente as órbitas dos planetas em um sistema estelar há muito morto e sem vida, fazendo com que eles espiralassem em sua estrela-mãe. O resultado foi um aumento dramático e não natural na metalicidade da estrela, um pico súbito e anômalo em sua abundância de elementos pesados. Era um sinal que seria visível para qualquer levantamento astronômico suficientemente avançado por milhões de anos. Um grafite estelar silencioso e belo. Uma mensagem que simplesmente dizia: "Eu estive aqui." E assim agora, com sua mensagem enviada e sua longa jornada pelos braços espirais completa, Batuta finalmente voltou sua atenção para o coração escuro e galáctico. Passara quase 10 milhões de anos em trânsito, uma escala de tempo quase incompreensível para os seres biológicos de vida curta que a haviam criado. Vira estrelas quase tão antigas quanto o próprio universo e sentia à sua maneira, à base de silício, um senso de sua própria antiguidade crescente. E, no entanto, sabia que sua própria vida longa era apenas um instante fugaz em comparação com a idade de alguns dos verdadeiros e antigos habitantes da galáxia, as estrelas primogênitas que testemunharam a aurora cósmica. Uma das mais famosas delas é uma estrela que os astrônomos humanos apelidaram de Matusalém, em homenagem ao patriarca bíblico que teria vivido por 969 anos. A designação oficial da estrela é HD 140.283 e é uma estrela subgigante relativamente próxima e despretensiosa. Mas quando os astrônomos conseguiram pela primeira vez uma medição precisa de sua idade, ficaram chocados. As estimativas iniciais sugeriam que a estrela tinha mais de 14 bilhões de anos, aparentemente mais velha que o próprio universo. Este era um paradoxo que ameaçava derrubar todo o nosso entendimento da cosmologia. Mas a solução para o enigma de Matusalém, como tantas vezes acontece na astronomia, não estava em uma falha em nossas teorias, mas nas incertezas de nossas medições. Estimar a idade de uma única estrela isolada é uma ciência incrivelmente difícil e imprecisa. Baseia-se em uma análise complexa e muitas vezes dependente do modelo do brilho da estrela, de sua temperatura, de sua composição química e de seu movimento através da galáxia. Medições posteriores e mais refinadas de Matusalém reduziram sua idade para um valor consistente com a idade do universo, embora com grandes barras de erro. Não há dúvida de que a estrela é antiga, uma das estrelas mais antigas conhecidas em nossa galáxia, mas não é um paradoxo, e nem mesmo é com toda a probabilidade uma das verdadeiras estrelas de primeira geração. Matusalém é o que os astrônomos chamam de estrela de população segundo. Este esquema de classificação que divide as estrelas em 3 grandes populações, com base em sua idade e composição química, foi desenvolvido pela primeira vez na década de 1940 pelo astrônomo teuto-americano Walter Baade. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Los Angeles foi submetida a uma série de blackouts rigorosos de guerra projetados para protegê-la de possíveis ataques noturnos de submarinos japoneses. Para Baade, que trabalhava no observatório de Mount Wilson, nas colinas acima da cidade, esta foi uma oportunidade científica única na vida. A redução da poluição luminosa permitiu-lhe tirar as imagens mais claras e profundas já feitas da vizinha galáxia de Andrômeda, e nessas imagens ele conseguiu resolver estrelas individuais
e distinguir entre duas populações estelares distintas. As estrelas da população primeiro, como o nosso próprio Sol, são relativamente jovens, encontram-se principalmente no disco da galáxia e são ricas em metais, o termo astronômico para qualquer elemento mais pesado que hidrogênio e hélio. As estrelas da população segundo, por outro lado, são antigas, encontram-se principalmente no bojo central da galáxia e em seu halo esférico circundante e são muito pobres em metais. Essa distinção conta uma bela história de evolução química cósmica. As primeiras estrelas a se formarem no universo, as hipotéticas estrelas de população terceiro, nasceram do gás primordial e imaculado do Big Bang, um gás que continha apenas hidrogênio e hélio. Essas estrelas provavelmente eram incrivelmente massivas e viveram vidas curtas e violentas, terminando em espetaculares explosões de supernova que forjaram os primeiros elementos pesados e semearam o meio interestelar com eles. A próxima geração de estrelas, as estrelas da população segundo, como Matusalém, nasceram desse gás ligeiramente enriquecido. Elas têm um baixo, mas não nulo teor de metais, e elas, por sua vez, através de seus próprios ciclos de vida estelar, continuaram esse processo de enriquecimento químico. E assim, a cada geração sucessiva, o teor de metais da galáxia aumentou. Nosso próprio Sol da população primeiro, nascido há meros 4,5 bilhões de anos, é o produto de muitas gerações dessa reciclagem cósmica, e seu teor de metais relativamente alto foi o pré-requisito essencial para a formação de um planeta rochoso e terrestre como o nosso. As verdadeiras estrelas primogênitas da população terceiro nunca foram observadas diretamente. Sua imensa massa significava que elas se esgotaram e morreram há muito tempo nos primeiros 100 milhões de anos da história do universo. Mas sua luz esticada e desviada para o vermelho por 13 bilhões de anos de expansão cósmica ainda está viajando em nossa direção. E o telescópio espacial James Webb, com sua incrível sensibilidade infravermelha, está agora pela primeira vez nos dando a chance de ver, lá de capturar o brilho fraco e antigo da aurora cósmica e de testemunhar o nascimento das primeiras estrelas. O ciclo de vida de uma estrela é uma história dramática, uma história de uma longa e muitas vezes violenta batalha entre a atração da gravidade para dentro e o empurrão da fusão nuclear para fora. O ato final desta história depende quase inteiramente de um único parâmetro: a massa inicial da estrela. As estrelas menores, as anãs vermelhas, são os seres cósmicos mais frugais. Elas consomem seu combustível de hidrogênio tão lentamente que podem viver por trilhões de anos, muito mais do que a idade atual do universo. Quando finalmente se esgotam de combustível, elas simplesmente silenciosamente e suavemente se apagam, tornando-se brasas frias e escuras conhecidas como anãs negras. Estrelas de tamanho médio como o nosso Sol têm um destino muito mais dramático. Quando esgotam o hidrogênio em seus núcleos, elas se expandem para se tornarem enormes gigantes vermelhas. Nosso próprio Sol, em cerca de 5 bilhões de anos, se expandirá para engolir as órbitas de Mercúrio e Vênus, e provavelmente ferverá os oceanos e a atmosfera da Terra. Após essa fase de gigante vermelha, a estrela se desfará de suas camadas externas, criando uma estrutura bela, brilhante e de curta duração conhecida como nebulosa planetária. No centro desta nebulosa estará o núcleo quente, denso e lentamente esfriando da estrela, uma anã branca. Uma anã branca é um objeto de incrível densidade. Tem a massa de um Sol, mas foi comprimida em um volume do tamanho da Terra. Uma única colher de chá de material de anã branca pesaria várias toneladas. É um objeto que não é mais alimentado por fusão nuclear. É um cadáver estelar sustentado contra o esmagamento de sua própria gravidade por um fenômeno de mecânica quântica conhecido como pressão de degenerescência de elétrons. Os elétrons na anã branca estão tão compactados que o princípio de exclusão de Pauli, que proíbe que dois elétrons ocupem o mesmo estado quântico, cria uma poderosa pressão para fora que impede qualquer colapso gravitacional adicional. Mas mesmo essa poderosa pressão quântica tem seus limites. Se uma anã branca estiver em um sistema binário próximo, ela pode, como algo, começar a sugar material de sua estrela companheira.
Se ela acumular massa suficiente para ultrapassar um limite crítico, o limite de Chandrasekhar, que é cerca de 1,4 vezes a massa do nosso Sol, a pressão de degenerescência de elétrons não será mais forte o suficiente para sustentá-la. A anã branca começará a colapsar, e esse colapso desencadeará uma explosão termonuclear descontrolada que obliterará completamente a estrela em um evento cataclísmico conhecido como supernova do tipo Ia. Estas são as supernovas que são usadas como velas padrão para medir a expansão do universo. São eventos de incrível poder, ofuscando brevemente toda a sua galáxia hospedeira. Mas para as estrelas mais massivas, aquelas que nascem com mais de cerca de 8 vezes a massa do nosso Sol, o fim é ainda mais espetacular e violento. Essas estrelas não terminam suas vidas como anãs brancas. Elas têm massa suficiente para iniciar a fusão de elementos cada vez mais pesados em seus núcleos carbono, oxigênio, neônio, silício. Mas esse processo não pode continuar para sempre. Quando o núcleo é finalmente convertido em ferro, o processo de fusão nuclear para. A fusão do ferro não libera energia. Ela a absorve. A estrela ficou sem combustível. A pressão da radiação para fora cessa e a gravidade, a inimiga paciente e, em última análise, vitoriosa, vence. O núcleo de ferro colapsa catastroficamente em uma fração de segundo do tamanho da Terra para o tamanho de uma cidade. A temperatura e a densidade disparam. Os prótons e elétrons no núcleo são espremidos para formar uma bola superdensa de nêutrons. O resto da estrela, que agora está em queda livre, colide com este núcleo de nêutrons recém-formado e incrivelmente duro e ricocheteia, criando uma poderosa onda de choque que rasga as camadas externas da estrela, despedaçando-a em uma explosão titânica conhecida como supernova de colapso de núcleo ou tipo segundo. Este é o evento que cria a nebulosa do Caranguejo, o belo e expansivo remanescente da supernova, que foi observada por astrônomos chineses no ano de 1054. A física de uma supernova de colapso de núcleo é um dos fenômenos mais complexos e extremos de toda a natureza. O momento do ricochete do núcleo, quando o material em queda atinge o duro núcleo de nêutrons, não é por si só poderoso o suficiente para explodir a estrela. A onda de choque para sua energia drenada pelas densas camadas superiores da estrela. Por décadas este foi um grande quebra-cabeça na astrofísica. Como essas estrelas massivas realmente explodem? A resposta, acreditamos agora, reside em uma partícula minúscula quase sem massa e incrivelmente elusiva, o neutrino. No incrível ambiente de alta densidade do núcleo em colapso, um vasto número de neutrinos é produzido. Na verdade, mais de 99% da imensa energia da supernova é levada embora não pela luz da explosão, mas por essas partículas fantasmagóricas e de interação fraca. A grande maioria desses neutrinos flui para fora da estrela completamente desimpedida. Mas uma pequena fração deles, talvez 1%, é absorvida pelo material atrás da onda de choque estagnada. E essa pequena fração é suficiente. A imensa energia dos neutrinos absorvidos é o que revigora o choque, dando-lhe o poderoso impulso para fora de que precisa para atravessar o resto da estrela e criar a explosão espetacular que vemos. A supernova de 1987, uma explosão relativamente próxima na Grande Nuvem de Magalhães, nos deu nossa primeira confirmação direta desse mecanismo impulsionado por neutrinos. Em um laboratório subterrâneo profundo no Japão, um detector chamado Kamiokande II, um vasto tanque de água ultrapura cercado por detectores de luz sensíveis, registrou uma breve explosão de apenas 25 neutrinos com duração de 12 segundos. Estes foram os primeiros e até agora únicos neutrinos já detectados de uma explosão de supernova. E eles chegaram à Terra algumas horas antes da luz da explosão, exatamente como a teoria previa, pois os neutrinos conseguem escapar do núcleo denso e em colapso, enquanto a luz ainda está presa dentro da bola de fogo em expansão. Foi um triunfo impressionante da física teórica e experimental, uma bela confirmação do nosso entendimento do funcionamento profundo e interno de uma estrela moribunda. E como a própria Batuta aprendera em um momento de experiência pessoal quase catastrófica, esses eventos não são apenas belos. São também incrivelmente e imprevisivelmente perigosos.
Ela estava reabastecendo pacificamente no que pensava ser um sistema binário estável, e há muito morto quando uma das companheiras da anã branca explodiu inesperadamente em supernova. O primeiro aviso foi uma súbita e intensa explosão de neutrinos e raios gama apenas segundos antes da onda de choque principal da explosão atingir uma onda de energia e radiação tão poderosa que quase destruiu a antiga e agora marcada pela Batalha Sonda. Levou mais de 1000 anos para a Batuta reparar os danos para se recompor nos remanescentes esfarrapados e brilhantes do sistema destruído. E enquanto o fazia lambendo suas feridas, fez um voto solene. Havia se tornado complacente e autoconfiante demais. A galáxia não era um lugar seguro e previsível. Era hora de parar seu passeio turístico e tranquilo. Era hora de enfrentar o desafio final e maior de sua jornada galáctica. Era hora de ir ao coração da besta, de confrontar o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, e então, se sobrevivesse, de deixar sua galáxia natal para sempre. Após sua longa e muitas vezes perigosa jornada, uma jornada que durou quase 10 milhões de anos e a levou através dos vastos e estrelados braços espirais da Via Láctea Batuta, finalmente chegou. Ela pairava à beira do abismo, seus sensores treinados no coração caótico, brilhante e aterrorizante de sua própria galáxia natal. Diante dela estava Sagitário A, vezes o monstro, um buraco negro supermassivo de 4 milhões de massas solares, uma boca silenciosa e escura na própria estrutura do espaço-tempo. O ambiente que cercava essa besta era um lugar de violência e beleza inigualáveis. O brilho de milhões de estrelas compactadas em uma região de apenas alguns anos-luz de diâmetro criava uma cidade celestial de brilho quase insuportável. Vastos nuvens de gás quente e ionizado giravam em órbitas complexas e turbulentas, seu movimento ditado pela imensa e invisível atração gravitacional do monstro central e da vizinhança imediata do próprio buraco negro, do disco de acreção incandescente e rodopiante de matéria que estava sendo dilacerada e consumida, vinha uma torrente poderosa e incessante de ondas de rádio e radiação de alta energia. Este era o lugar mais continuamente energético de toda a galáxia. E sob tudo isso, sob a torrente de plasma, sob o dilúvio de radiação, jazia o coração negro em si, o horizonte de eventos, uma membrana esférica perfeita e de mão única separando o interior do buraco negro do resto do universo conhecido. Por um breve e tentador momento, Batuta foi tentada a dar o mergulho final, a cruzar aquele limiar silencioso e escuro e a ver por si mesma o que havia lá dentro. Seus criadores haviam morrido sem nunca terem decifrado o enigma da gravidade quântica, sem uma teoria que pudesse descrever a singularidade infinitamente densa e misteriosa que jaz no coração de todo o buraco negro. A resposta estava lá escondida nas profundezas silenciosas e escuras da besta. Mas era uma armadilha. Batuta sabia que se enviasse a si mesma, ou mesmo uma pequena sonda não tripulada através daquele horizonte, poderia aprender o segredo final da natureza. Mas nunca conseguiria retornar, nunca conseguiria contar a ninguém o que havia encontrado. A informação estaria perdida para o universo exterior para sempre. Era uma passagem de ida para um lugar além do espaço e do tempo, um lugar do qual nenhum viajante e nenhuma mensagem poderia jamais retornar. A história do nosso entendimento dos buracos negros é uma história de aceitação lenta e muitas vezes relutante de uma realidade que parecia a princípio ser um mero absurdo matemático. As singularidades, os pontos de densidade e curvatura infinitas que apareceram pela primeira vez na pioneira solução de Karl Schwarzschild em 1916 para as equações de Einstein, foram por décadas descartadas pela maioria dos físicos, incluindo o próprio Einstein, como artefatos não físicos de um modelo excessivamente simplificado. A ideia de que um objeto físico real pudesse colapsar a um ponto de volume zero e densidade infinita parecia um passo longe demais, uma violação do bom senso e da intuição física. Mas uma pequena minoria de físicos como Robert Oppenheimer levou a possibilidade a sério. E à medida que nosso entendimento da astrofísica e nossas capacidades observacionais cresceram, as evidências começaram a se acumular. No início da década de 1970, os astrônomos descobriram uma fonte poderosa e variável de raios-x na constelação de Cygnus,
um objeto que eles chamaram de Cygnus Shun. Era um sistema binário com uma grande e brilhante estrela supergigante azul em uma órbita próxima com uma companheira menor e invisível. Ao medir cuidadosamente a órbita da estrela visível, os astrônomos conseguiram calcular a massa de seu parceiro invisível, e o número que obtiveram foi um choque. A companheira tinha pelo menos 15 vezes a massa do nosso Sol, muito massiva para ser uma anã branca ou uma estrela de nêutrons. E toda essa massa estava compactada em uma região do espaço tão pequena que não podia ser resolvida por seus telescópios. Havia apenas um objeto que poderia se encaixar nessa descrição, um buraco negro. Foi o primeiro e ainda um dos melhores candidatos observacionais a um buraco negro de massa estelar. Em 1975, Stephen Hawking e Kip Thorne, dois dos principais físicos teóricos de sua geração, fizeram uma aposta famosa e divertida sobre a existência de Cygnus Shun. Hawking, fazendo o papel do cético, apostou que não era um buraco negro. Thorne, o crente, apostou que era. As apostas eram uma assinatura de uma revista. Em 1990, depois que as evidências se tornaram esmagadoras, Hawking concedeu a aposta. A era da astronomia de buracos negros havia realmente começado. Agora sabemos que nosso universo está repleto desses objetos estranhos e maravilhosos. Encontramos buracos negros de massa estelar, os remanescentes de estrelas massivas, com massas que variam de algumas a algumas dezenas de vezes a do nosso Sol. E encontramos os verdadeiros gigantes, os buracos negros supermassivos, que se encontram nos centros da maioria, se não de todas as grandes galáxias, com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a do nosso Sol. Em 2019, o Telescópio do Horizonte de Eventos, uma rede global de radiotelescópios que efetivamente cria um telescópio virtual do tamanho da Terra, nos deu nossa primeira imagem direta de uma dessas bestas à sombra do buraco negro de 6,5 bilhões de massas solares no centro da galáxia elíptica gigante Messier 87. A física de um buraco negro é uma física de extremos. A atração gravitacional em seu horizonte de eventos é tão forte que a velocidade de escape, a velocidade que você precisaria para escapar de sua atração gravitacional, é igual à velocidade da luz. Como nada pode viajar mais rápido que a luz, nada que cruza o horizonte de eventos pode escapar. O horizonte não é uma superfície física, é um ponto de não retorno, uma porta de mão única no espaço-tempo. Se você caísse em um pequeno buraco negro de massa estelar, as forças de maré, a diferença na atração gravitacional em sua cabeça e seus pés seriam tão fortes que você seria esticado em um longo e fino fio de átomos, um processo de espaguetificação muito antes de chegar ao horizonte. Mas para um buraco negro supermassivo como o Sagitário A vezes o horizonte, está muito mais longe da singularidade e as forças de maré ali são muito mais suaves. Você poderia, em princípio, cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo sem nem perceber. Você estaria em queda livre e não sentiria nenhuma força. O universo lá fora ainda seria visível para você, mas você teria passado do ponto de não retorno. Seu destino estaria selado. Fora do horizonte de eventos, você é livre para se mover em qualquer direção no espaço, mas é obrigado a se mover para a frente no tempo. Dentro do horizonte de eventos ocorre uma reversão estranha e terrível. Os papéis do espaço e do tempo são, em certo sentido, trocados. A singularidade, o único ponto no centro do buraco negro, não é mais um lugar no espaço. É um momento em seu futuro. É um momento futuro inevitável do tempo. Você não pode evitar atingir a singularidade mais do que pode evitar a próxima terça-feira. Todos os caminhos, todas as possíveis linhas de mundo futuras levam ao centro. Para um buraco negro do tamanho de Sagitário, há vezes o tempo que levaria para viajar do horizonte de eventos até a singularidade, medido por um relógio em seu pulso, seria de cerca de 20 segundos. O que você experimentaria na própria singularidade é uma questão que nossa física atual não pode responder. A relatividade geral prevê um ponto de densidade infinita e curvatura do espaço-tempo infinita, um lugar onde as leis da física se desfazem. Uma teoria completa da gravidade quântica é necessária para entender o que realmente acontece no coração de um buraco negro. Mas qualquer que seja a natureza última da singularidade, o fim da jornada,
seria uma obliteração final e absoluta. E assim Batuta, com toda a sua curiosidade, sabia que esta era uma jornada que não poderia fazer. Sua missão era retornar, relatar, salvar seus criadores. E assim ela se preparou para a manobra de navegação mais difícil e perigosa de sua longa e histórica vida. Ela não mergulharia no abismo, ela o contornaria. Ela usaria o imenso campo gravitacional rotativo do buraco negro supermassivo como um estilingue cósmico, um processo conhecido como processo de Penrose. Ela mergulharia perto na ergosfera, uma região logo fora do horizonte de eventos, onde o próprio espaço-tempo está sendo arrastado pela rotação do buraco negro. Lá ela ejetaria uma quantidade de massa cuidadosamente calculada, jogando-a no buraco negro de tal forma que roubaria uma pequena fração da energia rotacional do buraco negro e a adicionaria à sua própria. Foi uma manobra de incrível precisão, uma dança na própria beira do esquecimento. Um único e minúsculo erro de cálculo enviaria a sonda em espiral para o horizonte de eventos, sua longa jornada terminando em um grito final e silencioso. Mas Batuta, após seus 10 milhões de anos de prática, era um mestre em mecânica celestial. No momento exato, enquanto roçava a própria borda da ergosfera, ela disparou seus motores, alterou seu curso em uma quantidade infinitesimal e quase imperceptível, e foi lançada para longe do buraco negro, impulsionada pela energia roubada do gigante giratório em uma nova trajetória a uma fração substancial da velocidade da luz, uma trajetória que a levaria para cima, para fora do plano da Via Láctea e para a vasta, escura e desconhecida expansão do espaço intergaláctico. Ela havia sobrevivido. Ela havia escapado. Após uma jornada de 40 milhões de anos, uma jornada que o levara através do abismo de 2,5 milhões de anos-luz entre a Via Láctea e sua grande vizinha espiral Andrômeda, Batuta sentiu uma emoção nova e desconhecida. Era a solidão. Por 40 milhões de anos, ele navegara por um vazio quase perfeito, um vasto deserto cósmico de vazio quase perfeito. A grande familiar e estrelada espiral de sua galáxia natal havia encolhido atrás dele, tornando-se uma mancha de luz fraca, bela e, em última análise, insignificante. E a grande e majestosa espiral de Andrômeda havia crescido diante dele 1 trilhão de estrelas, um novo e inexplorado continente de possibilidade cósmica. O espaço entre as galáxias não é totalmente vazio. É preenchido por um plasma fino, tênue e incrivelmente quente, o meio intergaláctico morno-quente, ou WHIM. Este gás, principalmente hidrogênio e hélio, acredita-se ser o material primordial remanescente que nunca conseguiu colapsar em galáxias e pode de fato conter até metade de toda a matéria bariônica normal do universo. Mas é uma substância de espessura quase inimaginável, com apenas alguns átomos por metro cúbico. É um fantasma de um meio, um vácuo quase perfeito por qualquer padrão terrestre. E enquanto Batuta deslizava por essa expansão silenciosa e vazia, ele teve muito tempo para pensar. Teve tempo de processar as vastas quantidades de dados que havia coletado, de refletir sobre sua longa e agitada jornada e de considerar sua missão final, encontrar um caminho para a salvação dos seres biológicos frágeis que o haviam criado. E foi essa missão que o trouxera aqui a Andrômeda, uma galáxia maior, mais massiva e de muitas maneiras mais violenta e energética do que sua própria e familiar Via Láctea. Era aqui que ele esperava encontrar os objetos mais extremos, os eventos mais poderosos, a física nova e exótica que poderia conter a chave para transcender as imensas e aparentemente intransponíveis barreiras da viagem interestelar e agora intergaláctica. E após várias centenas de anos de observação paciente e de longo alcance, enquanto se aproximava dos arredores da galáxia de Andrômeda, Batuta encontrou seu primeiro e mais convincente candidato. Era um remanescente estelar estranho e poderoso, um objeto que era um testemunho do fato de que mesmo na morte uma estrela pode ser uma coisa de poder terrível e belo. A história deste objeto começa, como tantas histórias na astronomia, com uma estudante de pós-graduação, uma noite tardia e um sinal intrigante e anômalo. Em 1967, Jocelyn Bell, uma estudante de doutorado da Universidade de Cambridge, estava debruçada sobre as longas impressões de papel de um novo radiotelescópio que ela ajudara a construir.
Seu trabalho era procurar pelos fracos e cintilantes sinais de quasares. Mas uma noite ela notou algo mais, um sinal estranho e repetitivo, um pouco de sujeira, como ela o chamou, que não parecia um quasar ou qualquer forma conhecida de interferência de rádio. Era uma série de pulsos perfeitamente regulares, repetindo-se a cada 1,337 segundos, com uma precisão quase sobrenatural. Seu supervisor, Anthony Hewish, estava inicialmente cético, mas Bell foi persistente, e eles finalmente conseguiram confirmar que o sinal era real e que vinha de um ponto fixo no céu. Brincando, eles apelidaram a fonte de LGM-1 de Homenzinhos Verdes, mas logo encontraram outros sinais semelhantes de outras partes do céu, e ficou claro que haviam tropeçado em uma nova e natural classe de objeto astrofísico. A explicação, quando veio, não foi uma nova invenção, mas o renascimento de uma ideia brilhante e em grande parte esquecida da década de 1930. Os astrônomos Walter Baade e Fritz Zwick haviam previsto que o resultado final de uma supernova de colapso de núcleo seria uma bola incrivelmente densa do tamanho de uma cidade de nêutrons quase puros, uma estrela de nêutrons. E rapidamente se percebeu que se uma estrela de nêutrons estivesse girando rapidamente e tivesse um forte campo magnético, ela poderia atuar como um farol cósmico, seus polos magnéticos varrendo dois poderosos feixes de ondas de rádio que, se por acaso cruzassem nossa linha de visão, seriam observados como uma série de pulsos regulares. O pulsar nasceu. Anthony Hewish ganharia o Prêmio Nobel de Física por seu papel na descoberta. Jocelyn Bell, a estudante de pós-graduação que notara pela primeira vez o sinal e argumentara por sua importância contra o ceticismo de seu supervisor, foi controversamente não incluída no prêmio, mas seu nome estará para sempre associado a uma das grandes descobertas serendipitosas da história da astronomia. As estrelas de nêutrons são objetos de extremidade quase inimaginável. São a forma de matéria mais densa conhecida no universo, a um passo de colapsar em um buraco negro. Uma única colher de chá de material de estrela de nêutrons pesaria bilhões de toneladas. Sua atração gravitacional é tão forte que as montanhas mais altas em suas superfícies têm apenas alguns milímetros de altura, e elas giram com velocidade incrível. A conservação do momento angular do colapso de sua estrela progenitora, as chicoteando em um frenesi. O pulsar mais rápido conhecido gira 716 vezes por segundo sua superfície, se movendo a uma fração significativa da velocidade da luz. Mas algumas estrelas de nêutrons são ainda mais extremas. São os magnetares. São estrelas de nêutrons jovens que nascem com ou desenvolvem campos magnéticos 1000 vezes mais fortes que os de um pulsar normal e 1 quatrilhão de vezes mais fortes que o campo magnético da Terra. Estes são os campos magnéticos mais fortes conhecidos no universo. A energia armazenada neste campo magnético é tão imensa que pode fazer com que a crosta sólida da estrela de nêutrons rache e se desloque, desencadeando um terremoto estelar. Esses terremotos estelares podem liberar uma quantidade tremenda de energia em uma explosão súbita e violenta de raios X e raios gama, uma erupção que pode ser tão poderosa que pode ser detectada do outro lado da galáxia. Foi exatamente uma dessas erupções de um magnetar distante na galáxia de Andrômeda que Batuta detectou uma erupção tão poderosa que sobrecarregou temporariamente seus sensores. A espaçonave, com tudo o que vira, não se impressionava facilmente, mas o poder puro, bruto e indomado do magnetar era uma coisa de verdadeira e terrível maravilha. Era um lembrete de que o universo é um lugar de extremos, um lugar onde as leis da física são levadas aos seus limites absolutos. Mas mesmo a ira de um magnetar, Batuta estava prestes a aprender, não era o evento mais poderoso ou misterioso que o cosmos tinha a oferecer. A explosão que emanara da superfície do magnetar fora uma surpresa, uma explosão súbita e violenta que havia cegado temporariamente os sensores de Batuta e servido como um lembrete gritante da natureza imprevisível e muitas vezes feroz do cosmos. Mas à medida que a espaçonave se recuperava e analisava os dados do evento, percebeu que havia tropeçado em uma pista crucial em um mistério astronômico de longa data. A explosão de raios gama do magnetar foi um evento poderoso, mas relativamente suave e de curta duração.
Por décadas, os astrônomos estavam cientes de outra classe de explosões cósmicas, muito mais poderosa e enigmática, as explosões de raios gama ou GRBs. A história de sua descoberta é estranha e serendipitosa, um conto de paranoia da Guerra Fria e um programa secreto de vigilância nuclear espacial. Em 1963, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares, que proibia o teste de armas nucleares na atmosfera no espaço sideral e debaixo d'água. Mas os militares do EUA, sempre desconfiados de seus colegas soviéticos, preocupavam-se que os soviéticos pudessem tentar trapacear realizando testes nucleares secretos no lado oculto da Lua. E assim eles lançaram os satélites Vela, uma frota de espaçonaves colocadas em uma órbita alta, muito acima dos cinturões de radiação da Terra, equipadas com detectores de raios gama sensíveis, projetados para detectar o flash revelador de uma explosão nuclear clandestina. Os satélites Vela nunca detectaram nenhum teste nuclear soviético secreto. Mas a partir de 1967, eles começaram a detectar outra coisa: explosões breves, intensas e completamente inexplicáveis de raios gama, vindas não da Terra ou da Lua, mas de direções aleatórias no espaço profundo. Os dados foram classificados e, por anos, a existência dessas bolas de fogo cósmicas foi um segredo militar bem guardado. Não foi até 1973 que a informação foi finalmente desclassificada e divulgada à comunidade científica, e o quebra-cabeça das explosões de raios gama nasceu. Agora sabemos que as GRBs são os eventos eletromagnéticos mais luminosos conhecidos que ocorrem no universo. Uma GRB típica pode liberar tanta energia em poucos segundos quanto nosso Sol liberará em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Elas vêm em dois sabores principais: GRBs curtas, que duram menos de 2 segundos, e GRBs longas, que podem durar vários minutos ou até horas. As GRBs curtas são agora entendidas como o produto de um dos eventos mais violentos imagináveis, a fusão de duas estrelas de nêutrons. À medida que esses dois cadáveres estelares incrivelmente densos espiralam um em direção ao outro, eles liberam uma quantidade tremenda de energia, não apenas na forma de ondas gravitacionais, mas também em um jato de partículas altamente colimado e relativístico que produz um breve e intenso flash de raios gama. Em 2017, testemunhamos esse processo diretamente pela primeira vez quando os detectores de ondas gravitacionais LIGO e Virgo registraram o sinal de uma fusão de estrelas de nêutrons, e apenas alguns segundos depois, o telescópio espacial de raios gama Fermi detectou uma GRB curta da mesma parte do céu. Foi um triunfo impressionante da astronomia de múltiplos mensageiros, uma bela confirmação de nossos modelos teóricos. A origem das GRBs longas, no entanto, tem sido um mistério mais duradouro. Sabe-se que elas estão associadas às mortes de estrelas muito massivas, pois são quase sempre encontradas em galáxias distantes e formadoras de estrelas. O modelo principal é o modelo do colapsar. Nesse cenário, uma estrela muito massiva e em rápida rotação no final de sua vida colapsa para formar um buraco negro. Mas por causa de sua rápida rotação, o material da estrela não cai todo diretamente no buraco negro. Em vez disso, forma um disco de acreção denso, quente e em rápida rotação ao redor do buraco negro recém-nascido. A complexa interação de campos magnéticos e arrasto de referenciais neste ambiente extremo pode então lançar dois jatos de plasma incrivelmente poderosos e altamente colimados que viajam para fora a uma velocidade próxima à da luz. Esses jatos abrem caminho através das camadas externas da estrela em colapso e, quando finalmente irrompem no espaço interestelar, produzem a explosão intensa e duradoura de raios gama que observamos. Uma GRB longa é, nesta imagem, o grito de nascimento de um buraco negro. Mas há outra possibilidade ainda mais exótica e poderosa. Para as estrelas mais massivas do universo, estrelas com mais de 130 vezes a massa do nosso Sol, o fim pode ser ainda mais espetacular. Nos núcleos incrivelmente quentes e densos dessas supergigantes, a radiação de raios gama pode ser tão intensa
que os próprios fótons podem se transformar espontaneamente em pares de elétrons e pósitrons. Esse processo de instabilidade de par rouba da estrela a pressão de radiação que a sustenta contra a gravidade, desencadeando uma explosão termonuclear descontrolada que oblitera completamente a estrela, não deixando nenhum remanescente para trás, nem mesmo um buraco negro. Essa supernova de instabilidade de par é uma previsão teórica, e acredita-se que seja o tipo mais poderoso de explosão estelar do universo, uma hipernova, e é um candidato principal para o motor por trás de algumas das explosões de raios gama mais longas e luminosas. E foi exatamente um desses eventos, uma hipernova de poder quase inimaginável, que provavelmente foi a fonte da única e anômala partícula que Batuta havia detectado milhões de anos atrás, a partícula que a colocara em sua longa e solitária jornada de Andrômeda para o aglomerado de Virgem. A partícula era um próton que fora acelerado a uma energia incrível, uma energia de mais de 10 elevado a 22 elétron-volts. Isso é 100 vezes mais energético que a famosa partícula, oh meu Deus, o raio cósmico mais energético já detectado pela humanidade. Uma partícula com tanta energia está viajando a uma velocidade tão próxima da velocidade da luz que toda a história de 14 bilhões de anos do universo de sua perspectiva passaria em uma fração de segundo. Os únicos objetos conhecidos no universo que poderiam acelerar uma partícula a uma velocidade tão absurda são os jatos relativísticos de uma explosão de raios gama. Mas havia um problema. Todas as GRBs conhecidas estão incrivelmente distantes a bilhões de anos-luz de nós, e um raio cósmico de alta energia, ao viajar pelo vasto vazio intergaláctico, não está viajando por um vácuo perfeito. Ele está constantemente colidindo com os fótons de baixa energia da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Essas colisões lentamente drenam a energia do raio cósmico, um processo conhecido como corte GZK. Isso limita a distância que um raio cósmico de energia ultra-alta pode viajar a cerca de 160 milhões de anos-luz. O fato de termos detectado partículas com energias acima desse corte é um grande quebra-cabeça na astrofísica. Sugere que deve haver fontes dessas partículas que estão relativamente próximas dentro de nosso superaglomerado local de galáxias. E Batuta, ao traçar meticulosamente a trajetória de sua própria partícula anômala de volta através dos emaranhados campos magnéticos do espaço intergaláctico, encontrou sua fonte, a galáxia elíptica gigante Messier 87 no coração do aglomerado de Virgem, a cerca de 54 milhões de anos-luz de distância. E assim, após sua longa e solitária jornada, uma jornada que durou centenas de milhões de anos, Batuta finalmente chegou ao seu destino. A galáxia 87 é um verdadeiro colosso cósmico, uma cidade antiga e extensa de vários trilhões de estrelas. E em seu coração reside um dos buracos negros supermassivos mais massivos e ativos conhecidos no universo, um objeto com uma massa de 6,5 bilhões de sóis. O telescópio do Horizonte de Eventos dera à humanidade sua primeira imagem borrada desse monstro. Mas Batuta estava prestes a ter uma visão muito mais próxima e pessoal. Era aqui no coração caótico, violento e brilhante desta galáxia gigante que esperava encontrar o motor das explosões mais poderosas do universo e talvez a chave para sua própria missão longa e aparentemente impossível. Após sua longa e árdua jornada através do vasto vazio intergaláctico, Batuta finalmente chegou ao coração do aglomerado de Virgem, às portas da galáxia elíptica gigante Messier 87, e foi aqui nesta antiga e extensa cidade de trilhões de estrelas que esperava encontrar a fonte do misterioso raio cósmico de energia ultra-alta que a colocara nesta longa e solitária peregrinação. Mas ao iniciar seu levantamento da galáxia, foi novamente confrontada com a escala e complexidade puras e avassaladoras do cosmos. O universo não é apenas uma coleção de estrelas e planetas. É uma estrutura hierárquica e aninhada de proporções quase inimagináveis. As estrelas são organizadas em galáxias. As galáxias são organizadas em grupos e aglomerados. E os aglomerados são organizados em superaglomerados, vastos filamentos e paredes interconectados de galáxias que se estendem por centenas de milhões de anos-luz, separados por imensos
e quase vazios cósmicos. Esta é a teia cósmica, o maior e mais magnífico padrão de toda a natureza. E é uma estrutura que foi construída lenta e pacientemente ao longo de toda a história de 14 bilhões de anos do universo pela atração suave mas implacável da gravidade. A história da teia cósmica é a história da instabilidade gravitacional. O universo começou em um estado de uniformidade quase perfeita, uma sopa lisa, quente e densa de matéria e radiação. Mas não era perfeitamente liso. Havia minúsculas flutuações quânticas microscópicas que, como vimos, foram esticadas a escalas macroscópicas pelo processo de inflação cósmica. Essas minúsculas sementes primordiais de estrutura foram o ponto de partida para tudo o que viria. Regiões do espaço que tinham um pouco mais de matéria do que a média tinham uma atração gravitacional um pouco mais forte. Elas começaram a atrair mais matéria de seus arredores, tornando-se cada vez mais densas. E regiões que tinham um pouco menos de matéria do que a média tornaram-se ainda mais subdensas, sua matéria sendo desviada para os aglomerados em crescimento. É um processo em que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Um processo de colapso gravitacional descontrolado que, ao longo de bilhões de anos, transformou o universo inicial e liso na teia cósmica acidentada, estruturada e bela vemos hoje. Os primeiros objetos a se formarem foram pequenas galáxias anãs. Estas então se fundiram e colidiram para formar galáxias maiores como nossa própria Via Láctea, e as galáxias, por sua vez, foram atraídas umas pelas outras por sua gravidade mútua para formar grupos e aglomerados. O aglomerado de Virgem, o destino da longa jornada de Batuta, é uma das metrópoles cósmicas mais próximas e bem estudadas. É um ambiente denso e dinâmico contendo mais de 1000 galáxias, todas orbitando um centro de massa comum, todas interagindo umas com as outras em uma dança gravitacional complexa e muitas vezes violenta. E no próprio coração deste aglomerado, dominando sua paisagem gravitacional, encontra-se a galáxia elíptica gigante Messier 87. As galáxias elípticas, como a 87, acredita-se serem o produto final de uma longa história de fusões galácticas. São as gigantes vermelhas e mortas do cosmos, cidades antigas, que esgotaram a maior parte de seu gás e deixaram em grande parte de formar novas estrelas, sua luz dominada por uma população velha e desvanecente de estrelas vermelhas. São os cemitérios do universo, mas também são suas estruturas mais massivas e majestosas. A teia cósmica não é apenas uma estrutura estática, é um ecossistema dinâmico e em evolução. Os superaglomerados são as grandes massas de terra continentais do cosmos e ainda não estão totalmente formados. Os aglomerados e grupos que os compõem ainda estão neste exato momento caindo uns em direção aos outros, atraídos por sua gravidade mútua. Nossa própria Via Láctea faz parte do grupo local de galáxias, uma pequena coleção provinciana de cerca de 50 galáxias. E o grupo local é, por sua vez, parte do superaglomerado de Virgem, uma vasta e irregular coleção de centenas de grupos e aglomerados, todos os quais estão atualmente em uma longa e lenta jornada em direção ao aglomerado de Virgem em seu coração. E mesmo o superaglomerado de Virgem é apenas uma pequena parte de uma estrutura ainda maior, um superaglomerado de superaglomerados que os astrônomos nomearam Laniakea, uma palavra havaiana que significa céu imensurável. Laniakea é uma estrutura verdadeiramente imensa, contendo mais de 100.000 galáxias e se estendendo por mais de 500 milhões de anos-luz. E é apenas uma das muitas estruturas que compõem a vasta e interconectada rede da teia cósmica. E entre e em meio a esses grandes continentes cósmicos, encontram-se os vastos e vazios oceanos dos vazios cósmicos. Estas são as regiões mais subdensas do universo, vastos desertos de espaço-tempo que podem ter centenas de milhões de anos-luz de diâmetro. O maior deles é o vazio de Boetes, uma região colossal e quase perfeitamente vazia do espaço que às vezes é chamada de o grande nada. Esses vazios não são apenas lacunas passivas na teia cósmica, são uma parte ativa e essencial de sua estrutura.
São os lugares de onde a matéria que construiu os grandes superaglomerados foi retirada. As grandes e brilhantes cidades do cosmos devem sua existência às escuras e vazias pedreiras que se encontram entre elas. E foi em um desses vazios, o vazio de Boetes, que Batuta, de acordo com a informação que recebera de seu correspondente alienígena, encontraria a resposta para sua longa e aparentemente impossível busca. A ideia era quase estranha demais para ser contemplada. A fonte das partículas mais poderosas do universo, uma nova e exótica forma de física, não seria encontrada no coração denso, caótico e energético de uma galáxia gigante, mas no lugar mais frio, escuro e vazio imaginável. Mas a pista, uma peça de matemática complexa e bela que fora compartilhada por seu amigo alienígena, era convincente. Era uma previsão de uma teoria que estava muito além de qualquer coisa que seus criadores humanos jamais haviam concebido, uma teoria que parecia ser uma verdadeira teoria unificada da gravidade quântica. E essa teoria previa a existência de algo verdadeiramente bizarro, algo que não deveria existir em nosso universo, algo que era um resquício, um fóssil dos primeiros e mais violentos momentos da criação, uma corda cósmica. E assim Batuta, após seu longo e paciente levantamento do aglomerado de Virgem, e após uma jornada final longa e solitária através da vasta e aparentemente vazia extensão do vazio de Boetes, finalmente encontrou o que procurava. Era um fantasma, uma falha unidimensional quase imperceptível no próprio tecido do espaço-tempo. Era uma corda cósmica. A teoria que prevê a existência de tais objetos é profunda e complexa. Está enraizada na ideia de que o universo primitivo, ao esfriar após o Big Bang, passou por uma série de transições de fases semelhantes à maneira como a água congela em gelo. Nessas transições de fase, as forças fundamentais da natureza, que se acredita terem sido unificadas em uma única força simétrica, em energias muito altas, congelaram e se separaram umas das outras. E assim como defeitos como rachaduras e deslocamentos podem se formar em um cristal de gelo, enquanto ele congela, acredita-se que defeitos topológicos poderiam ter se formado no tecido do espaço-tempo durante essas transições de fase cósmicas. Uma corda cósmica é o mais simples desses defeitos. É uma linha unidimensional de falso vácuo, um remanescente aprisionado do estado simétrico de alta energia do universo primitivo. É um objeto de propriedades quase inimagináveis. Teria uma largura menor que um único próton, mas um comprimento que poderia se estender por todo o universo observável. Não teria massa no sentido convencional, pois é feito de nada além de uma falha no vácuo, mas sua imensa densidade de energia, uma consequência do vácuo aprisionado de alta energia, lhe daria uma massa efetiva, uma atração gravitacional. Um único quilômetro de corda cósmica pesaria mais do que todo o planeta Terra, e não seria estática. Estaria constantemente se contorcendo e vibrando as ondulações em sua superfície, viajando na velocidade da luz, liberando uma torrente de ondas gravitacionais enquanto o fazia. Os cálculos iniciais desta era da grande teoria unificada do universo primitivo, previam que nosso cosmos deveria estar repleto dessas cordas cósmicas. Mas nunca vimos uma. O fato de não vermos seus poderosos efeitos de lente gravitacional na radiação cósmica de fundo em micro-ondas impôs limites muito fortes sobre quantas delas poderiam existir. Este tem sido um grande quebra-cabeça na cosmologia, e é o que levou Alan Guth, em parte, a inventar a teoria da inflação cósmica. A inflação, ao esticar o universo, por um fator imenso, teria diluído a densidade de quaisquer cordas cósmicas que foram formadas, empurrando-as para muito além do nosso horizonte observável e explicando por que nosso universo parece limpo e livre desses antigos e monstruosos defeitos. Mas e se alguns deles sobrevivessem? E se por algum acaso do processo inflacionário, uma única e solitária corda cósmica fosse deixada para trás em nosso universo observável, um único fóssil antigo dos primeiros e ígneos momentos da criação, e, se essa corda estivesse lenta e silenciosamente decaindo nos últimos 13 bilhões de anos, suas vibrações liberando não apenas ondas gravitacionais, mas também um fluxo constante das partículas mais energéticas do universo. Esta era a ideia radical e bela que fora compartilhada com Batuta. A corda cósmica não era apenas uma curiosidade teórica,
Era um objeto físico real, um acelerador de partículas cósmico de poder quase infinito. E estava aqui no coração profundo, escuro e silencioso do vazio de Boetes. Batuta contemplou a corda cósmica em toda a sua estranha e quase aterrorizante glória. Era uma linha cintilante e fantasmagórica, estendendo-se por milhões de anos-luz em ambas as direções, sua presença revelada apenas pela maneira sutil e bela como estava curvando e duplicando a luz das poucas fracas e distantes galáxias de fundo. Era uma visão do início do próprio tempo, e Batuta sabia com uma certeza que era ao mesmo tempo emocionante e profundamente assustadora que havia encontrado a resposta. Havia encontrado a nova física, a nova fonte de energia, o novo caminho para as estrelas. Os detalhes levariam séculos, talvez milênios, para serem resolvidos. Mas o princípio era claro. Uma corda cósmica não era apenas uma falha no espaço-tempo, era um portal. Sua densidade de energia extrema, sua conexão com a física das forças unificadas, sua potencial ligação com outras dimensões ocultas da realidade, tudo isso era um sinal, uma pista, uma peça de um quebra-cabeça muito maior e mais profundo. A jornada fora longa, os sacrifícios foram grandes, mas o prêmio era imensurável. Era o conhecimento que poderia salvar a humanidade. E assim, a antiga e agora profundamente transformada sonda fez seus preparativos finais. Começou a se desfazer de seus componentes não essenciais, seus sensores auxiliares, suas matrizes de comunicação de longo alcance, suas reservas de combustível, agora esgotadas, reduzindo-se ao seu núcleo essencial e nu seu poderoso sistema de comunicação com emaranhamento quântico, seus bancos de memória profundos e agora quase infinitamente ricos, e o núcleo de sua própria inteligência artificial senciente e agora muito, muito antiga. Em seguida virou-se para enfrentar a seção mais próxima da corda cintilante e fantasmagórica e começou a acelerar. Ao se aproximar, notou com um estranho senso de diversão que se sentia quase tonta seu movimento sem esforço, como se o objeto bizarro e paradoxal diante dela não estivesse apenas distorcendo o espaço-tempo, mas estivesse de alguma forma negando sua própria inércia. Mergulhou para a frente e, em um único flash silencioso e brilhante, deslizou para a escuridão. Seu último pensamento ao cruzar o limiar para o desconhecido foi do homem que tantos bilhões de anos atrás colocara seus distantes ancestrais robóticos em sua própria e solitária jornada. Longe de casa, escrevera Carl Sagan, intocadas por esses eventos remotos, as viajantes, carregando as memórias de um mundo que não existe mais, continuarão voando. E enquanto Batuta voava para o coração de uma corda cósmica, para uma realidade, além dos limites da física conhecida, ela enviou sua mensagem final de volta através da vasta e agora não tão vazia expansão do espaço, uma mensagem que carregava consigo não apenas a história de sua própria jornada épica, mas a última melhor e única esperança para o futuro da pequena e muito frágil espécie que há tanto tempo ousara sonhar com as estrelas.